Vamos ler a palavra nesta noite, que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, glórias a Deus. Leremos o versículo 13 em diante. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, a história de Esther, glórias a Jesus, se passa mais de 100 anos após os judeus terem sido levados cativos à Babilônia. Glórias a Jesus. Nessa época, a Babilônia já havia caído e o Império Persa reinava. Os eventos aqui descritos, glórias a Jesus, se passam então na cidade de Suzã, a capital de inverno do Império Persa. Louvado seja o nome do Senhor. No decorrer desta história, nós somos apresentados ao rei Assuero, que é também conhecido como Xerxes I, um rei, glórias a Jesus, que somente para mostrar a sua grandeza, a sua riqueza, fez uma festa para todos os príncipes de seu reino, que durou cerca de 6 meses. Louvado seja o nome do Senhor. E ao final desta festa, é-nos dito que ele chamou, glórias a Deus, a sua rainha Vasti, para que se apresentasse perante todos aqueles que estavam presentes em sua festa, glórias a Deus, para que ele exibisse a sua beleza aos demais. Louvado seja o nome do Senhor. Ordem esta que ela prontamente recusou, e por causa disso ela foi deposta de seu título de rainha e deixou de ser esposa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, 3 anos depois deste acontecimento, o rei é aconselhado a buscar, glórias a Deus, uma nova rainha. Então os seus príncipes e conselheiros dizem a ele que ele devesse reunir todas as moças, virgens e bonitas de suas províncias, glórias a Deus, para que se apresentassem perante ele, e assim então ele pudesse escolher uma nova rainha. Louvado seja o nome do Senhor. E neste período, mais de 400 anos antes de Cristo, muitos judeus já haviam retornado a Jerusalém, como nós sabemos através da história de Esdras e Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, muitos deles decidiram continuar no lugar aonde estavam. Glórias a Jesus. Então, nós somos apresentados nesta história ao judeu Mardoqueu, que havia permanecido em Suzã. Louvado seja o nome santo do Senhor. E juntamente com ele outros judeus também permaneceram naquele local. É-nos dito que Mardoqueu havia criado a sua prima Esther, glórias a Jesus, cujo nome hebraico era Hadassah. Louvado seja o nome do Senhor. Depois que ela havia perdido os seus pais, ela então era uma órfã que havia sido criada por seu primo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por ser uma bela moça em Suzã, Esther também é levada para se apresentar perante o rei. Glórias a Jesus. E quando nós
lemos a história, podemos pensar que ela foi de bom grado, mas conhecendo a história, o povo judeu, nós sabemos, podemos supor que ela não aceitou isso prontamente, sem relutar. Glórias a Deus. Todavia, eles se sujeitavam àquele rei. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse processo, então, onde todas as moças ficaram reunidas, elas foram então preparadas durante um ano para poderem se apresentar perante o rei. Logo, após 4 anos que o rei havia deposto Vasti, ele então estava à procura de uma nova rainha. Glórias a Jesus. Aleluia. Todavia, Esther, estando no palácio, não disse a ninguém que era judia, conforme Mardoqueu havia a instruído. Glórias a Deus. Devemos então pensar que ele fez isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. E Esther, por causa da sua beleza, ela alcançava graça perante todos aqueles que a viam. Glórias a Deus. Então, quando chegou a sua vez de se apresentar perante o rei, é-nos dito que Assuero amou a Esther mais do que todas as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Ela então alcançou graça e benevolência perante ele mais do que todas as outras. E ele então colocou a coroa real em sua cabeça e a tornou sua nova rainha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Durante o decorrer da história, após estes acontecimentos, nós lemos que o rei Assuero engrandeceu também um certo homem chamado Amã, filho de Amedata Agagita, o qual era descendente, glórias a Deus, de Agag. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele o colocou sobre todos os príncipes que estavam com ele. Glórias a Jesus. E em sinal de reverência e respeito a ele, todos os servos do rei, todos aqueles que estavam a serviço do reino e às portas do palácio, deveriam se inclinar e se prostrar perante ele. Glórias a Deus. Mas Mardoqueu, um judeu, era um dos servos que ficava às portas do palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que muitos o incitassem, ele era o único que não se curvava e não se inclinava perante Amã. Louvado seja o nome santo do Senhor, pois como nós sabemos, um verdadeiro judeu somente se prostra perante o único e verdadeiro Deus. E assim então ele fazia. E será que nós estamos agindo da mesma forma? Glórias a Deus. Será que nós estamos de pé quando sobrevêm sobre nós as tentações? Será que nós, glórias a Deus, continuamos de pé, resistindo às afrontas do maligno, resistindo ao inimigo quando ele vem sobre nós com sua fúria? Ou será que nós nos rendemos a ele? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas isso aqui não tem nada demais. Isso aqui é uma pequena coisinha, algo mínimo, ninguém liga para isso. Glórias a Deus. Será mesmo que ninguém liga para isso? Será que nós estamos nos curvando silenciosamente a este mundo sem perceber? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ou será que nós estamos seguindo a palavra do Senhor, que nos diz que nós devemos resistir ao diabo e ele então fugirá de nós? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mardoqueu, independente do quanto incitassem a isso, do quanto o forçassem a se prostrar e se inclinar, ele não o fazia. Ele permanecia de pé. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E isso então
enfureceu a Amã, ao ponto de querer matar a Mardoqueu, porque ele havia descoberto que Mardoqueu era um homem judeu, e com isso ele procurou destruir todos os judeus daquele reino. Da mesma forma, glórias a Deus, como os oficiais do rei Dário haviam feito com Daniel muitos anos antes, assim, glórias a Deus, fez Amã, dizendo ao rei para escrever um decreto, glórias a Deus, aleluia Jesus, para exterminar um povo que não seguia as suas leis, para exterminar um povo que vivia com eles, mas não obedecia às ordens do rei. Glórias a Jesus. Foi essa mesma desculpa que os oficiais do rei Dário deram, glórias a Deus, para que Daniel fosse jogado à cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, este decreto é escrito e selado com um anel do rei, glórias a Jesus, enviado a todas as províncias. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez selado com o anel do rei, este decreto não poderia ser revogado, nem mesmo pelo próprio rei. Glórias a Jesus. Mardoqueu, então, ao ficar sabendo disso, prontamente rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinza, o que nós sabemos era um sinal de lamentação e de luto entre os judeus. Glórias a Deus, aleluia Jesus. Ele então saiu pelo meio da cidade, clamando com um grande e amargo clamor. Afinal, glórias a Deus, em todas as províncias haviam determinado um dia para que o seu povo fosse exterminado. E em todos os lugares, em toda a casa de cada um dos judeus, havia grande choro e lamentação entre eles naquela época, por causa deste decreto. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Esther, então, ao saber disso, se entristeceu e mandou roupas novas a Mardoqueu para tirar-lhe o seu cilício, porque ela não sabia a razão de tudo aquilo. Todavia, nós vemos que Mardoqueu não aceitou, pelo que ela mandou que ele fosse chamado, glórias a Deus, para que então ela soubesse o que estava acontecendo. Ele então conta ao servo de Esther tudo o que havia acontecido, fala sobre Amã, sobre o decreto, glórias a Deus, bem como envia a Esther uma cópia deste decreto e ordena a ela que fosse falar com o rei e suplicasse pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E Esther respondeu a ele dizendo, glórias a Deus, que todo mundo, inclusive Mardoqueu, sabia que ninguém poderia adentrar na presença do rei sem ser convidado. Havia uma sentença de morte para isso, até mesmo para a rainha, salvo se o rei estendesse-lhe o cetro. Glórias a Jesus. E Esther disse que não havia sido chamada pelo rei havia 30 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós sabemos pela história de Vasti, desobedecer o rei não era uma opção. Louvado seja o nome do Senhor. Mardoqueu deu a Esther todas as informações necessárias para interceder pelo seu povo. Ele, inclusive, havia dito a ela o que ela deveria fazer, mas ela prontamente quis se retirar dessa posição. Ela não queria ter esse tipo de responsabilidade. Mardoqueu então dá a ela uma dura chamada. Ele diz a ela: não penses tu que por ser rainha tu escaparás deste
deste decreto. Afinal, lembre-se que tu também és judia. E se você se calar neste momento, sei que o socorro para os judeus virá de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se porventura não foi justamente, glórias a Deus, para esta situação que você chegaste à posição de se tornar rainha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Desta forma, então, nós podemos saber, nós podemos supor, glórias a Deus, que Esther estava numa posição estratégica. Glórias a Jesus. Aleluia. Onde nós nos encontramos hoje é exatamente aonde nós deveríamos estar. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Nós passamos tanto tempo pensando em como será o amanhã, em como será a nossa vida no futuro, nos preocupando com algo que ainda não aconteceu e até mesmo sofrendo por antecedência. E por que nós fazemos isso? Se o Senhor já não nos disse que basta a cada dia o seu mal e que o amanhã cuidará de si mesmo. Glórias a Deus. Será que nós nos esquecemos que quem possui o controle de todas as coisas é Ele? Glórias a Deus. Ora, Ele também possui o controle das nossas vidas. Glórias a Jesus. Aleluia. Então por que nos preocupar? Glórias a Deus. Tem uma coisa que eu sempre digo, é que uma das melhores coisas que me aconteceram ao aceitar Jesus é que então agora eu tinha uma pessoa para se preocupar com os meus problemas por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que bastava fazer era deixar nas mãos dele. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, Julie, mas então você não se preocupa com nada? Você não perde o sono por coisa alguma? Você não tem nenhum problema? Ora, mas é claro que sim. É claro que eu me preocupo, afinal eu sou também um ser humano. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia, eu sei em quem eu tenho crido e eu sei em quem tenho depositado a minha confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bem como eu sei que o Senhor domina sobre todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Glórias a Deus. Desta forma então eu sei que tudo na minha vida irá acontecer conforme a vontade soberana do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Nós perdemos tanto tempo querendo chegar a algum lugar, perdemos tanto tempo focando em algo que ainda não aconteceu. Seja uma promessa do Senhor, seja uma palavra que Ele deu às nossas vidas, algo para o futuro, glórias a Deus, que nós nos esquecemos que vivemos o presente e que devemos aproveitar, glórias a Deus, aquilo que nos é proposto hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque mais importante do que o cumprimento da promessa é o processo que nos leva até lá. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois é no processo, em meio à aflição, à dor e lágrimas muitas vezes, que nós nos aproximamos do Senhor e o conhecemos mais intimamente. Glórias a Jesus. É no meio do processo que nós somos moldados e fortalecidos por Ele. É no processo
processo, no caminho, que nós temos oportunidade de agir e fazer aquilo que o Senhor deseja. É então neste processo que nós temos a maior chance, glórias a Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Glórias a Jesus. Não penses tu então que tudo deu errado. Não, tudo aconteceu exatamente da maneira que deveria acontecer, pois o Senhor possui o controle de todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nem mesmo por nós. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não diminua a soberania de Deus, achando que Ele não direciona os teus passos. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que vive no passado? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Alguém que vive somente pensando nas coisas que ocorreram outrora. Eu já, e é horrível. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois tudo que nós escutamos esta pessoa dizer é: se eu tivesse feito tal coisa, minha vida seria diferente agora. Se eu tivesse falado desta forma, aquilo não teria acontecido. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Se eu tivesse aproveitado tal oportunidade, eu não me encontraria deste jeito hoje. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Chegou ao ponto de eu virar para essa pessoa e dizer: meu amigo, o que aconteceu, aconteceu. Você não pode mudar o passado. Glórias a Deus. Então tudo o que você deve fazer é aprender com Ele e fazer agora de maneira diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Não deves tu ficar pensando no que aconteceu ou deixou de acontecer, no que você deveria ter feito ou deixou de fazer. Glórias a Deus. O que deves fazer é olhar para a frente, aleluia, Jesus, glórias a Deus, e procurar melhorar o seu hoje, o seu agora. Glórias a Jesus, aleluia. Agindo conforme o resultado que você espera ter amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, pois como o Senhor nos disse, basta a cada dia o seu mal. Devemos então procurar fazer o melhor com aquilo que nós temos hoje. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Esther, então, após ouvir a chamada de Mardoqueu, diz a ele que proclamasse um jejum de 3 dias, e ela e suas servas também jejuariam. Após isso, ela se apresentaria perante o rei, ainda que correndo risco de vida. Glórias a Deus. E é neste momento então que nós temos as famosas palavras de Esther, que diz: e se tiver que perecer, pereço. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E um fato curioso sobre o livro de Esther é que o nome de Deus não é mencionado em nenhum lugar deste livro. E nós também não lemos que os judeus clamaram ao Senhor em nenhum dos capítulos. Não vemos eles se voltando, glórias a Deus, literalmente ao Senhor. Todavia, em toda essa história, glórias a Deus, nós podemos enxergar a mão do Senhor regendo e direcionando a cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E assim também, muitas vezes em nossas vidas, pois o Senhor, glórias a Deus,
se mantém muitas vezes em silêncio e nós não vemos ele trabalhar. Todavia, ele está sim trabalhando ao nosso favor. Afinal, está escrito que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu ou com os olhos se viu acerca de um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, então, após os 3 dias de jejum, cheia de coragem, ela se apresenta perante o rei, ainda que correndo risco de vida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porém, o rei amava Esther, e é-nos dito então que ele estende a ela o seu cetro. Ele pergunta o que ela desejava, glórias a Deus, e ele atenderia o seu pedido e daria a ela o que ela quisesse, ainda que fosse metade de seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Esther, então, cheia de sabedoria, pede que ele e Amã fossem a um banquete que ela prepararia, e então ela declararia o que ela desejava. Glórias a Deus. Após este banquete, então, ela os convoca para um segundo banquete, e aí sim ela diz ao rei que diria o que ela desejava. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E então, neste segundo banquete, é-nos dito que Esther suplica ao rei pela sua vida e de seu povo. Glórias a Deus. E é neste momento que ela fala a ele acerca do decreto de Amã para matar todos os judeus. E ela então revela a ele que ela também era judia. Glórias a Jesus, aleluia. Dessa forma então nós podemos entender o porquê Mardoqueu disse a ela que ocultasse a sua origem naquele período, pois há, glórias a Deus, um tempo certo para todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Naquele momento, Mardoqueu poderia não entender, Esther também poderia não entender o porquê ocultar a sua origem, mas ali naquele momento ela soube que aquela hora daquele banquete era o momento exato para ela revelar a sua verdadeira origem. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não somente o povo judeu estava correndo risco de vida aos olhos do rei agora, mas também a sua amada Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então, enfurecido, manda que Amã fosse morto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Após isso, Esther pede a ele que o decreto fosse revogado. Todavia, ele diz a ela que um decreto selado pelo rei não poderia ser revogado, nem mesmo por ele. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E o rei havia colocado a Mardoqueu no lugar de Amã, como um dos principais de seu reino. E ele diz então a ele e a Esther que escrevessem um contradecreto, glórias a Deus, do que desejassem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E então, eles escrevem que no dia determinado para o extermínio dos judeus, os judeus poderiam contra-atacar, eles poderiam revidar todos aqueles que viessem contra eles. E este decreto, selado com o anel do rei, que não poderia ser revogado, foi enviado a todas as províncias rapidamente. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pelo que houve grande festa e júbilo entre o povo judeu naquela época. E este é um fato, aleluia, Jesus, que os judeus comemoram até o dia de hoje, na festa de Purim. Aleluia, Jesus, glórias a Deus.
Nesta história, então, nós vemos a mão soberana do Senhor agindo em todos os momentos. Glórias a Deus. Ainda que ele não tivesse sido mencionado, ele estava direcionando os passos de cada um deles. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ora, sendo órfã, criada pelo seu primo, não vemos Esther se lamentando por causa disso. Não vemos ela se lamentando por ter sido levada para competir com outras mulheres por causa de uma coroa. Não vemos ela se lamentar por ter que se casar, glórias a Deus, com alguém que ela nem conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. E também não vemos ela ficar se lamentando quando soube do decreto do rei. Não vemos ela ficar parada, esperando que o socorro viesse de outro lugar, como Mardoqueu havia sugerido. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas pelo contrário, nós vemos Esther agindo com coragem, com sabedoria e submissão em todos os momentos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Sendo um exemplo, não só para mim, mas para cada um de nós. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eu digo para mim, glórias a Deus, em especial porque, aleluia, Jesus, foi ao ouvir a história de Esther, glórias a Deus, que eu aceitei a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E de lá para cá, eu tenho visto e contemplado o Senhor direcionar cada um dos meus passos, glórias a Deus, da mesma forma como Ele fez com Esther, com Mardoqueu, Amã e até mesmo com o rei Assuero. Glórias a Jesus, aleluia. Pois afinal, está escrito, glórias a Deus, que o coração do homem pode fazer planos, mas o Senhor é quem lhe dirige os passos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desta forma, então, nós sabemos que tudo que acontece em nossas vidas, direcionado pelo Senhor, acontece exatamente da maneira como deveria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Pois afinal está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Através da história de Esther, então, nós aprendemos, glórias a Deus. Na verdade, nós nos lembramos mais uma vez que existe um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor nunca perdeu o controle de coisa alguma. Tudo continua nas mãos dele e tudo é direcionado por ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós possamos ter ciência disso e guardar isso dentro do nosso coração, não pensando que tudo deu errado, glórias a Deus, mas que tudo aconteceu conforme a vontade do soberano Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome